Quando a gente fala dos pratos mais caros da Ásia, não dá para pensar só em comida cara. O que realmente está sendo vendido aqui é raridade, tradição, status e, em muitos casos, até risco. Em cada país asiático, o prato mais caro revela muito sobre cultura, história e até crenças locais. E o mais interessante, os preços não são altos por acaso. Quase sempre existe um motivo extremo por trás. Não é só o ingrediente em si, mas todo o sistema que o envolve: criação, escassez, logística, técnica, reputação e, principalmente, a história que transforma aquele prato em algo desejado. Mas existe um contraste ainda mais impressionante. E é isso que realmente define a Ásia. No mesmo país onde você pode gastar milhares de dólares em uma única refeição, também é possível comer extremamente bem gastando quase nada. Esse contraste entre o luxo absoluto e a simplicidade acessível não é exceção, é a regra. E entender isso é essencial para compreender a verdadeira dimensão da gastronomia asiática. É quase como se existissem duas realidades paralelas convivendo no mesmo espaço. Uma onde a comida é espetáculo e outra onde ela é sobrevivência, rotina e identidade. Começando pelo Japão, o topo do luxo está no sushi de elite e na carne Wagyu, ou Kobe. Um jantar pode ultrapassar facilmente 2.000 a 3.000 dólares por pessoa em restaurantes com poucas mesas, atendimento personalizado e chefes com décadas de experiência. Cada peça de sushi é tratada como uma obra de arte efêmera, onde temperatura, textura e tempo são controlados com precisão quase científica. O arroz não pode estar quente demais nem frio demais. O peixe precisa ser cortado no ângulo perfeito, e até o tempo entre servir e comer influencia o sabor. Mas, ao mesmo tempo, o Japão talvez seja um dos países com o melhor custo-benefício do mundo quando se fala de comida. Um onigiri em uma loja de conveniência custa entre 1 e 2 dólares, e mesmo sendo barato, mantém qualidade impressionante. Redes de gyudon ou ramen oferecem refeições completas entre 5 e 10 dólares. Bentos prontos, vendidos em mercados, podem custar menos de 8 dólares e entregar uma refeição balanceada. Ou seja, o país que oferece experiências gastronômicas de elite também garante acesso diário a boa comida para qualquer pessoa. Isso não é comum em muitos lugares do mundo. Na China, o contraste é ainda mais radical. A sopa de ninho de andorinha pode atingir 10.000 dólares por quilo, sendo historicamente associada à elite imperial. O mesmo vale para pratos com abalone seco ou pepino do mar, ingredientes que carregam séculos de simbolismo ligados à riqueza e à saúde. Em banquetes tradicionais, esses pratos não são apenas comida, são demonstrações de poder. Por outro lado, a base alimentar da população é extremamente acessível. Um prato de macarrão simples pode custar 2 a 4 dólares, enquanto refeições completas em pequenos restaurantes ficam entre 3 e 6 dólares. Comida de rua como jiambing, baozi ou espetinhos pode ser encontrada por menos de 2 dólares. Em cidades menores, é possível comer o dia inteiro gastando menos de 10 dólares. E muitas vezes, esses pratos simples são exatamente os mais autênticos. Hong Kong leva esse contraste ao limite. Restaurantes de luxo podem facilmente ultrapassar milhares de dólares por refeição, com ingredientes raríssimos e ambientes extremamente sofisticados. Mas, ao mesmo tempo, a cidade é famosa por seus pequenos restaurantes e mercados locais. Um prato de noodles ou arroz com carne pode custar entre 5 e 10 dólares. O dim sum, dependendo do lugar, pode custar tanto 8 dólares quanto 300. Tudo depende do contexto, do ambiente e da proposta. Na Coreia do Sul, o luxo gastronômico gira em torno da carne hanwoo, que pode elevar um jantar para 300 a 500 dólares por pessoa. Restaurantes premium oferecem cortes selecionados, preparados com extrema atenção à qualidade. O curioso é que, mesmo nesses ambientes sofisticados, ainda existe o hábito de grelhar a carne na mesa, mantendo uma conexão com a tradição. Mas no dia a dia, a Coreia é extremamente acessível. Pratos como bibimbap, kimchi jjigae ou bulgogi simples podem custar entre 5 e 10 dólares. Além disso, os famosos banchan, aqueles pequenos acompanhamentos, geralmente são ilimitados e incluídos no preço. Isso cria uma sensação de abundância mesmo em refeições baratas. Comer bem na Coreia não exige luxo. Exige apenas saber onde ir. Na Índia, o contraste talvez seja o mais extremo de todos. Existem pratos com ouro comestível que podem custar centenas ou até milhares de dólares,
especialmente em eventos de luxo e restaurantes voltados para a elite. Mas, ao mesmo tempo, a base da alimentação é uma das mais baratas do planeta. Com menos de $1, você pode comprar samosas, pakoras ou outros snacks de rua. Refeições completas em restaurantes simples custam entre $2 e $5. Mesmo em locais mais estruturados, dificilmente ultrapassam $10. E o mais impressionante, a complexidade de sabores é altíssima, mesmo nos pratos mais baratos. A Índia mostra que riqueza gastronômica não depende de preço. Na Tailândia, esse contraste se torna quase simbólico. Restaurantes de luxo servem frutos do mar premium por até $500, enquanto a comida de rua, considerada uma das melhores do mundo, custa entre $1 e $3. Um pad thai, curry ou arroz frito pode ser preparado na sua frente em poucos minutos, com técnica refinada e ingredientes frescos. Muitas vezes, esses pratos simples superam restaurantes caros em sabor. No Vietnã, a lógica se repete. Experiências sofisticadas podem chegar a centenas de dólares, mas o cotidiano é extremamente acessível. Um pao custa entre $1,5 e $3. Um banh mi pode custar menos de $2. E não estamos falando de comida qualquer. Estamos falando de pratos icônicos, reconhecidos mundialmente. Na Indonésia, o kopi luwak representa o extremo do luxo, chegando a $300 por xícara. Mas pratos como nasi goreng ou mie goreng custam entre $2 e $4. Em mercados locais, é possível comer por ainda menos. É um país onde o mais caro e o mais barato coexistem de forma quase absurda. Na Malásia e Singapura, restaurantes de luxo ultrapassam $500 por pessoa, mas os famosos hawker centers oferecem refeições incríveis por $3 a $6. E o mais impressionante, algumas dessas barracas simples já receberam reconhecimento internacional. Isso quebra completamente a ideia de que preço define qualidade. Nas Filipinas, refeições sofisticadas coexistem com comida extremamente acessível. Pratos locais custam entre $2 e $5, enquanto o balut pode ser encontrado por menos de $1. É um dos exemplos mais claros de como tradição e simplicidade caminham juntas. No Camboja e Laos, o custo é ainda mais baixo. Refeições simples custam entre $1 e $3, enquanto pratos mais elaborados raramente ultrapassam $10. Aqui, o luxo não está tanto no preço, mas na disponibilidade e no contexto. Na Turquia, na parte asiática, pratos com caviar podem custar centenas de dólares, mas um kebab simples custa entre $3 e $6. Mais uma vez, o contraste aparece de forma clara. Nos Emirados Árabes Unidos e Catar, o luxo atinge níveis extremos, com refeições acima de $1.000, muitas vezes envolvendo ouro comestível e experiências exclusivas. Mas também existem restaurantes acessíveis, onde você pode comer por $5 a $10, principalmente fora das áreas mais turísticas. No Irã, apesar do alto valor do açafrão, refeições completas custam entre $3 e $7. A culinária é rica, aromática e profundamente tradicional. Na Ásia Central, como Cazaquistão e Uzbequistão, refeições simples custam entre $3 e $6, com pratos baseados em carne, arroz e massas. Mesmo os pratos mais caros continuam relativamente acessíveis. Mas existe algo ainda mais importante por trás de tudo isso: a relação entre preço e significado. Na Ásia, comida cara raramente é sobre necessidade. É sobre narrativa, status e experiência. Já a comida barata é onde a cultura realmente vive. É na rua, no mercado, no prato simples, que você encontra a essência de um país. Outro ponto fundamental é que, em muitos desses lugares, a comida de rua não é inferior. Ela é especializada. Muitas vezes, vendedores passam décadas aperfeiçoando um único prato. Isso cria um nível de qualidade que não depende de luxo, mas de repetição, técnica e tradição. Além disso, o custo de vida mais baixo em muitos países permite que ingredientes frescos e preparos elaborados sejam vendidos por preços acessíveis. Isso cria um cenário onde comer bem não é privilégio, é parte da vida. E talvez esse seja o maior diferencial da Ásia: a democratização da boa comida. Enquanto em muitos lugares do mundo, qualidade está diretamente ligada ao preço, aqui você encontra excelência em todas as faixas. No fim das contas, os pratos mais caros existem para impressionar, simbolizar e diferenciar. Já os mais baratos existem para alimentar, conectar e sustentar. E quando você coloca esses dois extremos lado a lado, percebe algo fundamental: o verdadeiro valor da comida não está no preço. Está na história que ela conta, na cultura que ela carrega
e na experiência que ela proporciona. Porque no fim, tanto um jantar de $3.000 quanto um prato de $2 podem ser igualmente memoráveis, desde que você entenda o que está por trás deles.